Fala, meu povo, como é que vocês estão? Belezeira? Bom dia! Deixa eu vir pro cantinho aqui para vocês verem o Kiko ali, ó. Então vamos lá, meu pessoal. Seguinte, ó. Dando sequência aqui na ligação química. Pessoal, simplesinho. Ligação covalente e diagnóstico no final, tá bom? Então vamos lá, ó. Toma cafezinho aí e vão trabalhar. Dois ametais, tá? O mais simples de todos, hidrogênio. Um próton e um elétron, né? Se são ametais, os dois têm a tendência de ganhar elétrons. E aí, o que eu faço? Simples, inventa outra teoria, né? Então, se eu inventar uma nova teoria, eu vou ter que dar um novo nome para ela, né? Então, iônica já não pode mais, porque iônica é característica de metal e ametal, né? Então, quando eu tenho combinações entre ametais, apenas ametais, eu vou ter que dar outro nome, né? Que nome que vai ser? Ligação covalente. O que é isso? Caracterizado pelo compartilhamento de elétrons. Olha só, um próton e um elétron, um próton e um elétron. Quando eu faço a combinação entre os dois, eu tenho esses dois elétrons aqui, que agora não é mais nem desse hidrogênio, nem desse outro hidrogênio, agora é dos dois. Como assim? Desse jeito aqui, ó. Presta bastante atenção, né? Você entendeu isso daqui, você entende o resto, tá? Então, pensa comigo. Elétron com elétron, eles têm a tendência de se repelirem, de se afastarem. Mas você sabe que essa molécula existe, né? Então você tem que fazer o quê? Inventar uma teoria palpável que explique esse tipo de interação, esse tipo de molécula existentes. O que eu quero dizer com isso? Olha o nome sugestivo que a gente usou da outra vez aqui, ó. Ó, dois elétrons. Por que dois elétrons? Porque o octeto ele estabiliza com 2 ou com 8 na camada de valência. Só que agora eles não estão perdendo e ganhando elétrons. Eles estão fazendo o quê? Compartilhando o par de elétron. Né? O que eu quero falar com esse negócio? Quero dizer para vocês o seguinte, deixa eu apagar esse treco aqui, ó. Apaga lá, ó, cadê a borrachita? Paguei aqui, volta lá pro negocinho que eu tenho que apontar. As ligações, tanto covalente quanto iônica, elas são de natureza eletrostática, né? Então, o que eu já sei vendo esse negócio mais de perto? Apesar dos elétrons terem repulsão, o próton vai atrair esses elétrons para perto dele, à medida que esse outro elétron é atraído para perto dele. Só que a mesma coisa vai acontecer do outro lado. Esse elétron que está aqui vai ser atraído por esse próton e esse elétron que está aqui vai ser atraído por esse próton. Ou seja, todas as ligações que a gente tem dentro da química são de natureza eletrostática. A diferença é que quando eu estiver falando de iônica, eu vou estar falando de cátions e ânions, né? Perda e ganho de elétrons, mas ainda assim a interação vai ser do tipo eletrostática. E nesse caso específico aqui, ó, esse par de elétrons aqui, ele vai ficar transitando dentro dessa região aqui, ó, né? Essa região que a gente colocou aqui, ó, tá vendo tracejadinho? A gente chama de densidade eletrônica, né? Então isso aqui vai estar falando para a gente, pessoal, e dando origem a uma porção de outras propriedades, tá? Então os elétrons eles vão estar transitando aqui, ó. Como assim? Se é natureza eletrostática, atração e repulsão. O que eu sei a respeito disso daqui? Que a distância entre esses dois, para que esses elétrons sejam compartilhados, elas têm que ser menor do que eles isolados. Tudo bem? Então, para que aconteça esse tipo de atração e repulsão, olha aqui para mim, eu estou aqui em cima, ó. Para que aconteça esse tipo de atração e repulsão, um elemento do outro, eles têm que estar mais próximo. Para quê? Para que o par de elétrons faça parte dos dois. Em outras palavras, a gente vai estar fazendo isso daqui, ó. Olha só, né? Presta bastante atenção aqui, ó. Eu vou pegar esse elétron que está aqui e esse elétron que está aqui e vou fazer com que os dois elementos compartilhem esse par de elétrons. Como assim, ó? Tá vendo esse risquinho aqui, ó? Isso aqui simboliza para a gente um par de elétrons. Tá bom? Tá? Então, qual que é a linguagem que a gente vai estar usando dentro da ligação covalente? Vai estar usando isso daqui, ó. Se eu estiver falando de pontinhos, né? Pontinhos ou xizinhos, estrutura de Lewis, fórmula de Lewis, né? Se eu estiver omitindo esse negócio e representando apenas um risquinho, apenas uma ligação do tipo simples, fórmula estrutural, né? Ou se eu pegar todo esse treco que está aqui e resumir, né? Quantos hidrogênios você está vendo aqui? 2. Então eu coloco ele aqui embaixo
subscrito 2. Como é que é o nome que recebe isso aqui? Fórmula molecular. Beleza? Olha outros exemplos aqui. Ó. O que você precisa saber? Cloro, família 7A, 7 elétrons na camada de valência. Então, o que vai acontecer? Esse cara agora vai estabilizar com 8 e esse cara vai estabilizar com 8. Né? Então, o octeto é válido ainda. Olha lá, ó. Tá vendo? Um par de elétrons sendo compartilhado aqui. Ó. Agora é compartilhamento. Tá? Não é doação e ganho de elétrons. O que vai acontecer com o oxigênio? Família 6A, 6 elétrons na camada de valência. Simples. Né? Se quem está na família 7A está compartilhando um par, na família 8A a gente vai estar compartilhando 2 pares, formando uma ligação dupla. Tá? E se eu tiver na família A, família 5A, eu compartilho 3 pares, forma uma ligação tripla. Beleza? Olha lá, ó, se a gente olhar para a tabela periódica como um todo, o que eu te dou de dica? Se o Enem falar assim para você, dos compostos abaixo, fala para a gente o que tem de ligação covalente. Né? Qual dos compostos abaixo da ligação covalente? Vai ser combinação entre esses elementos aqui, pessoal. Lembrando que esses aqui são os principais. Né? Então, se eu falar para você, a grosso modo, tá bom? Que esses elementos aqui, eles possuem valores de eletronegatividade, lembrando que na nossa revisão, né, a gente falou para você que eletronegatividade ele só faz sentido quando tiver ligação, né, entre elementos. Né? Então, esses valores que estão aqui embaixo são todos valores de eletronegatividade, só que eles são todos adimensionais. Tá? Então, como a gente tem como o elemento mais eletronegativo sendo o flúor, né? Lembrando que gás nobre não tem eletronegatividade, na verdade até tem, só que a gente não representa, né? Porque precisa de condições muito extremas para fazer composto com gás nobre. Né? Então a gente pega como referência esse cara aqui, ó, e a gente ajusta todos esses valores aqui em relação ao flúor. Então quando a gente faz esse cálculo, quando a gente faz esse ajuste, ou a gente trabalha com esses valores aqui que são adimensionais, que na verdade saiu do valor de delta D, que é entalpia de dissociação. O que é isso? É quando a gente calcula experimentalmente. Isso aqui é importante? Se você for prestar algum vestibular militar, sim. Você tem que saber de onde veio isso daqui. Só que aí a conversa vai longe. Né? Você precisa saber outras teorias também. Mas, a grosso modo, qualquer combinação que você faz entre esses elementos, você percebe que a eletronegatividade está aumentando. Ó. Olha, está aumentando. Olha, mas por que esses dois aqui são parecidos? É que eu só arredondei. Tudo bem? Em nível, só foi arredondado esse valor aqui. E o elemento que a gente tem, né, como menos eletronegativo é hidrogênio, depois é o fósforo. Tá vendo que ele está crescendo para lá? Ó? Tá? Está crescendo nesse sentido aqui. Ó. Forma até uma frase. Ó, FON, CL, BRISC, pH. Né? Onde o crescimento da eletronegatividade é nesse sentido aqui, ó, da flechinha. Tá bom? Então, qualquer combinação que eu faça entre esses caras, por exemplo, ácido. Se eu pegar aqui, ó, hidrogênio, você precisa saber, ó, família 1A, 1 elétron de valência, vai estabilizar com 2. 7. Cloro, vai estabilizar com 8. Então, fazendo esse tipo de interação, o que vai acontecer? Esse cara estabiliza com 2, esse cara estabiliza com 8. Olha aqui, ó, família 6A e família 1A. Se eu combinar esses dois, o que vai acontecer? Esse hidrogênio vai estabilizar com 2, esse hidrogênio vai estabilizar com 2. À medida que esses hidrogênios opostos aqui, ó, né, eles se interagem com um átomo de oxigênio, olha o que vai acontecer com o átomo de oxigênio. Ó, ele vai compartilhar esse elétron aqui. Ó, então, quanto a quantidade de elétrons que tem ao redor do oxigênio? 2, 4, 6, 8. Esse aqui estabilizou com 8 e os dois hidrogênios estabilizam com 2. Tá? Se eu tiver aqui, ó, um da família 1A e da família 5A, o que vai acontecer? Ó, corrige aqui, ó. Isso aqui não é N, não. Isso aqui é H, ó. H. NH3. Beleza? Tá aqui, ó. Então lá vou eu. Ó, NH3. O que eu tenho? Os hidrogênios vão estabilizar com 2, ó. 2, 2, 2. E o nitrogênio? 2, 4, 6, 8. Ao redor dele tem 8, ao redor dos hidrogênios tem 2. Olha o CO2. Família 4A do carbono e oxigênio, família 6A. Então lá vou eu, ó. Quantos? Família 4A, 4 elétrons na camada de valência. Ó. 1, 2, 3, 4. O que vai acontecer depois que ele estiver formando a ligação? Vai estabilizar fazendo o carbono duas ligações duplas, né? Então, só esses pares de elétrons aqui já vai dar estabilidade para o carbono. Ó. 2, 4, 6, 8. Olha para o oxigênio. Ó. 2, 4, 6, 8. Outro oxigênio. 2, 4, 6, 8. Tudo bem? Então lá vou eu, ó. E aí eu te pergunto, pessoal, nem tudo são flores na nossa vida, né? Então, olha só. Todos nós sabemos que esses compostos existem,
que eu faço agora? Família 4A e família 6A. Né? Se eu tivesse um outro oxigênio ali, ele faria essa ligação bonitinho. Então, o que vai acontecer? O exemplo fora da casinha. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente precisa dar uma melhorada nesse tipo de teoria. Né? O que vai estar acontecendo? Olha para esse oxigênio. Tanto faz se eu falar desse ou falar do outro. Mas olha para esse aqui, que é o meu exemplo que eu peguei. Esse oxigênio da direita. Você percebe que esses elétrons que estão aqui, vindo desse oxigênio, eles estão estabilizando o carbono? Tá vendo que eu até representei por uma flechinha aqui? Esse tipo de ligação, antigamente, o pessoal chamava esse tipo de ligação representado pela flechinha de dativa. Hoje, né, a IUPAC extinguiu isso daí, e hoje a gente chama esse tipo de ligação covalente coordenada. O que significa esses pontinhos aqui? Ó? Esses pontinhos significam o seguinte: toda vez que eu tiver esse tipo de interação, olha por trás o que está acontecendo aqui. Ó. Vai dar uma leve impressão que o carbono e o oxigênio estão fazendo uma ligação tripla. Esses pontinhos significa que esse par de elétron aqui, ó, tá vendo aqui de azul, ora ele estabiliza o octeto do carbono, né? Só que elétron ele não é estático, ele não é parado, ele não estabiliza e ponto final. Ele vai e volta. Então, esses pontinhos que estão aqui, eu vou falar para você o seguinte, que toda vez que eu estiver representando ligação covalente coordenada, onde eu vou estar representando esses pontinhos, significa que os elétrons eles vão estabilizar o carbono e vai desestabilizar o oxigênio. Só que ele vai voltar para estabilizar o oxigênio. Então, esse par de elétrons ele vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Quando ele fica indo e voltando, a gente chama isso daí de ressonância. Tudo bem? Então, você percebe que ligação covalente ela não é 100% perfeita. Né? Toda vez que tiver alguma anomalia, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma melhorada na teoria para poder explicar. Né? A mesma coisa acontece... Olha lá, deixa eu sair dali e vir para cá. A mesma coisa acontece com o SO2. A gente sabe que essa estrutura existe. Né? Então, o que vai acontecer? Olha para esses dois elétrons aqui. Ó. Eles vão estar saindo daqui e estabilizando esse oxigênio. Só que à medida que ele sai daqui e estabiliza o oxigênio, ele desestabiliza o enxofre. Então, o que vai acontecer logo em seguida? Ele vai voltar. Então, uma maneira para a gente representar essa ressonância é essas duas maneiras aqui. Ó. Vai dar uma leve impressão que o enxofre está fazendo uma ligação tripla, mas não é. Não é isso não. O que vai estar acontecendo? Essa dupla ligação ela vai vir estabilizar aqui e vai vir estabilizar aqui. Como eu não sei onde ela vai estar, eu posso fazer esse tipo de representação aqui. Ó. Antigamente, para fazer um pouco mais de sentido, a gente representava com essa flechinha. Tá? Deixa eu sair daqui e vir para cá. Ó. Então lá vou eu. Ó. De novo, ressonância, o que é? Ela vai acontecer toda vez que eu tiver dupla sendo intercalada com ligação simples. Você percebe que dessa estrutura que está aqui para essa estrutura que está aqui embaixo, eu só fiz um giro de 180 graus nas ligações. Não dá a impressão que é a mesma coisa? O que é isso? Ressonância. Ele vai, estabiliza e desestabiliza o que estava antes. Mas daí ele volta estabilizando. Então ele fica indo e voltando, indo e voltando. Indo quem? Os pares de elétrons. Né? A mesma coisa vai acontecer com esse cara aqui. Ó. Né? Olhando de uma outra maneira. A gente sabe que esse cara existe. A gente sabe que o amônio existe. Né? Mas como é que a gente explica isso daí? Muito simples. Esse tipo de ligação, esse elétron que está aqui, ele vai, esse hidrogênio que está aqui, ele vai fazer interação com esse nitrogênio, né? E os pares de elétrons que estão dentro do nitrogênio, ou seja, na eletrosfera dele, ele vai estabilizar esse hidrogênio que entrou. Só que não é aquele hidrogênio que entrou. Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, porque isso aqui não é estático. Né? Isso aqui ele vai, estabiliza, volta, estabiliza, vem, estabiliza, vai, estabiliza, volta. Ele fica interagindo aqui, ó, esses elétrons. Certo, gente? Lembrando que isso daqui são anomalias, né? Uma coisa importante também. Se eu tiver a ligação covalente sendo melhorada quando eu tiver moléculas diferentes, você concorda comigo que quando a teoria ela só nasce
a partir daquilo que já existe? Nunca é o contrário. Então, nós temos as estruturas na natureza e a gente cria uma teoria para tentar explicar, né? Só que algumas vezes essas teorias elas não são 100% perfeitas. Essa é a delícia da ciência, né? A gente fica toda hora provando se o negócio funciona ou não. Quando não funciona, a gente inventa uma nova teoria, sem problema nenhum. E se tiver errado, né? Se tiver alguma coisa equivocada, a gente volta atrás sem problema nenhum, né? Então, por exemplo, né, exceções à regra do octeto aqui, ó. O que eu posso... Octeto, né? Ele vai ser 100% perfeito? Tá? Não, é a primeira teoria apenas. Ela vai explicar tudo? Óbvio que não, não vai explicar tudo. Então eu vou ter exemplos, por exemplo, com menos de 8 elétrons, exemplos com mais de 8 elétrons, aquilo que eu comentei com vocês, né? A respeito dos gases nobres. Então, ó, produzidos em condições específicas, ó, a partir de 62. Então a tecnologia vai sendo evoluída e a gente vai conseguindo fazer coisas novas, né? Um exemplo clássico, tá? Olha lá, ó, xenônio, ó, com 2 átomos de flúor ou com 4 átomos de flúor. Só que lembrando, gente, a gente montou isso daqui, o que a gente precisa fazer? Dar uma melhorada na ligação, tá? Na teoria. Né? Então, o que vai nascer a respeito de ligações? Primeira coisa que a gente falou para você, né, que você vai ver no ensino médio, são esses exemplos aqui, ó. Tá? Então, ó, já deu para perceber que tem outras coisas que vão ser trabalhadas, vão ser inventadas para explicar moléculas que já existem. Né? Então, a gente coloca uma condição muito extrema, certo? Para poder estar estudando, para logo em seguida desenvolver uma nova teoria. Tá bom? O que vai acontecer? A gente anula a teoria que estava atrás? Não, a gente só dá uma melhorada nela, né? Então, ó, essas caixinhas azuis aqui é tudo aquilo que você vai ver no ensino médio, tá bom? Isso aqui é o que você vai ver no ensino médio. Essas outras que estão aqui, você pode até ver no ensino médio, mas se você for prestar um vestibular, é tudo nível de aprofundamento. Se você for prestar um vestibular muito específico, militar, por exemplo, ITA, IME, eles cobram esses tipos de teorias aqui. Só que, a grosso modo, é tudo que você vai ver no ensino superior, tá bom? Mas, assim, a grosso modo, né, eu acho que você já percebeu que, a partir desse momento, se uma teoria não é 100% perfeita, a gente não ignora ela, a grosso modo. A gente dá uma melhorada. A partir da onde? A partir daquilo que existe na natureza. Certo, gente? Propriedades dos compostos moleculares, tá? Se você lembrar e fazer uma simetria daquilo que a gente falou nas propriedades dos compostos iônicos, é só você lembrar no sentido oposto, né? Condutividade elétrica. Todos os compostos moleculares... Mas por que molecular? Molecular porque o tipo de composto que a gente vai estar formando, né, são tudo molécula. Então a gente não coloca assim, ó, propriedades dos compostos covalentes. A gente dá uma mexida nesse nome. A gente fala propriedades dos compostos moleculares. O que eu estou querendo dizer com isso? Toda vez que eu estou falando de molécula, a grosso modo, eu estou falando de compartilhamento de elétrons. Tá bom? O que eu sei a respeito deles? Não são todos ametais? Todos eles não são combinações entre ametais? Sim, então eles são todos isolantes. Tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Certo? O que é importante a gente saber a respeito disso? Né? Fazendo um paralelo lá, fazendo uma simetria daquilo que a gente viu dos compostos iônicos. Eles possuem variações, né, em médio e baixo ponto de fusão e ebulição, e eles vão variar estados... Ó, pessoal, uma coisa importante, ó, se são combinações, ó, FON, CL, BRIS, ó, FON, CL, BRIS, ó, então é tudo ligação covalente. Só que olha que engraçado, eles têm características físicas diferentes na temperatura ambiente. Né? Um exemplo clássico, flúor, quando ele está fazendo combinação com outro flúor, e cloro, quando ele está fazendo combinação com outro cloro, eles são gasosos. Né? Então a ligação covalente vai explicar isso aqui? Não, vou ter que inventar uma outra coisa para poder explicar. Tudo bem? Bromo, quando ele interage com outro bromo, né, são todos ametais. Né? Mas por que não é gás? Porque tem alguma outra coisa acontecendo aqui para aquele líquido. Iodo, né? Quando ele interage com outro átomo de iodo, olha que muito louco, cara, ele é sólido na temperatura ambiente, tá bom? Então, o octeto vai explicar isso daí? Não, vou ter que dar um jeito de inventar uma teoria.
Eu não, né? A gente vai estudar no decorrer das aulas aí, né? O que que acontece. Tá bom? E agora aquela perguntinha-chave. Será que você entendeu tudo que eu falei? A aula de hoje é um pouco densa. Eu concordo com você que a aula de hoje é um pouco densa, né? Então, o que que é importante você saber? Lembrando, muito importante, nada disso é obrigatório. Tudo bem? É só um diagnóstico para saber se você captou o que eu falei. Mas, a grosso modo, pessoal, né? Até aquele ponto que a gente fala. Quer ver? Deixa eu sair daqui, vamos ver se eu consigo sair daqui. Descartar, sim. Tudo que eu falei até esse pedaço aqui, ó, tudo que eu falei até esse ponto aqui, tem que estar muito bem fundamentado na sua cabeça, tá? Ficou com alguma dúvida? Volta nesse pedaço aqui. Certo, gente? Agora você tem a opção, né? Agora só para montar a minha animaçãozinha aqui, certo? Dá um like para nós. Muito grato, pessoal. Beijos e abraços. Qualquer dúvida, fala com o tio aqui. Tá bom? Bye, bye. Tchau.